Saudações, querido concurseiro e concurseira. Eis-me aqui de novo. Desta feita vamos abordar uma lei bem chata mesmo. A lei dos crimes ambientais. Toma, crime ambiental, toma isso! Mas vamos juntos. Vamos abordar aquilo que interessa, aquilo que de fato cai no concurso público, porque é uma lei relativamente extensa e ali nem tudo que está ali efetivamente cai em prova, entendeu? É só você verificar a constância das questões que você consegue chegar a uma conclusão dos temas mais recorrentes. É isso que você precisa aprender a fazer, concurseiro. Parar de estudar que nem um alucinado. Eu vou estudar tudo, eu vou estudar tudo. Não vai, não adianta, porque você nunca vai saber uma lei integral dessa de ponta a ponta. Não há necessidade, é um gasto de energia à toa. Você tem que ser pontual, em cima dos temas mais recorrentes, meu filho, minha filha. Então, vamos lá. Lei 9605 de 98, os crimes ambientais. Essa lei é dividida, nosso assunto aqui nessas aulas, em 4 blocos, dada a extensão dessa lei. E a parte primeira, vamos falar algo em termos de assuntos de introdução, né, os princípios gerais que regulamentam essa lei, algumas definições e os aspectos processuais dessa lei também, certo? Quero dizer o seguinte, né, logo de cara com relação a aspectos processuais dessa lei. A maioria dos crimes aí são de rito sumário, rito sumaríssimo. Quando eu falo rito sumaríssimo, é GCRIM, Juizado Especial Criminal. Quando eu falo rito sumário, são aqueles crimes que a pena máxima não ultrapassa 4 anos. E alguns, eventualmente, no rito ordinário, que passam de 4 anos, ok? A máxima. A diferença entre os ritos tem a ver com a celeridade na produção de provas, ok? Quanto mais aviltante o crime, quanto maior o bem jurídico tutelado pelo Estado, o rito é o ordinário, que é o rito mais completo. Quanto menor o bem jurídico tutelado pelo Estado, vai abaixando. Aí passa para ser o rito sumário e o rito sumaríssimo. Esses assuntos de rito processual não tem muito a ver com a carreira policial. Rito processual tem mais a ver com o concurso de área técnica judiciária, mas você fique sabendo disso, tá bom? Então são crimes julgados pela vara criminal, a vara criminal trabalha com o rito ordinário, pena máxima superior a 4, rito sumário, pena máxima menor do que 4, mas maior do que 2, e o rito sumaríssimo, que é a lei do GCRIM. Conforme o tipo de pena, você classifica dentro do rito processual de julgamento, beleza? Muito bem. Agora, o que essa lei nos traz de interessante? Bom, primeira observação digna de relato é que o sujeito ativo dessa lei pode ser tanto a pessoa física como a pessoa jurídica. Isso foi uma inovação no ordenamento jurídico nacional brasileiro. Nunca antes uma pessoa jurídica cometeu crime. Agora, toma, miserável! Existem sim sanções cabíveis exclusivamente à pessoa jurídica. Óbvio que você não vai falar em termos de uma pena privativa de liberdade, porque não tem cabimento um negócio desse para a pessoa jurídica. Assim como não tem cabimento habeas corpus para a pessoa jurídica também, não é isso? Tem a ver com a pessoa humana, mas existem sim sanções aplicáveis à pessoa física e à pessoa jurídica. E digo mais, não necessariamente a pessoa física comete crime implica em responsabilização da pessoa jurídica e vice-versa, porque as responsabilizações são autônomas. Precisa ver efetivamente o grau de envolvimento de cada um, certo? Então, pode eventualmente haver punição só no aspecto pessoa física e não jurídica e vice-versa, ok? Muito bem. Feitas essas considerações iniciais, tenho a dizer que o meio ambiente, né, ele é fusão de uma série de... A lei do meio ambiente é uma fusão de uma série de ordenamentos jurídicos existentes anteriores. Então existia o Código Florestal, existia o Código de Caça, existia o Código de Pesca e foi tudo fundido nessa legislação do ano de 98, porque antes eram leis esparsas, ok? E é importante você assimilar também o seguinte, quando se fala meio ambiente,
Isso engloba tanto o aspecto da fauna, os animais silvestres, animais em rota migratória e até mesmo pode ser objeto aqui do crime os animais domésticos, sob certos aspectos, notadamente em relação a maus tratos, podem ser objetos na lei dos crimes ambientais. Também engloba o aspecto flora, ok? O aspecto da poluição atmosférica, poluição ambiental, contaminação de rios, lagos e mares, enfim. Também engloba o ordenamento urbano e patrimônio cultural. Ordenamento urbano, o jeito que as pessoas às vezes não veem, não enxergam, né? É que o meio ambiente não é só o mato, né? Não é só o bicho. O meio ambiente é onde nós vivemos. Então a cidade, ela se constitui no meio ambiente, entendeu? E eventualmente agressões a esse meio ambiente configuram um crime, como os atos de pichação, por exemplo. Então, a lei protege o meio ambiente naquilo que diz respeito ao ordenamento urbano e ao patrimônio cultural. O patrimônio cultural, ele se sedimenta por meio de marcos históricos, via de regra, construções tombadas, né, dada a sua relevância. Eu, particularmente, resido no bairro do Ipiranga, onde houve o grito independência ou morte, motherfucker, motherfucker, ali. E o pessoal vai lá e picha a porra do monumento do Dom Pedro, rapá. É brincadeira. Inclusive, se você vier a São Paulo, você vai no monumento do Ipiranga, no subsolo estão as catacumbas. Está lá sepultado o Dom Pedro. Está lá sepultada a Dona Amélia de Lutzenberg. Está lá sepultada a primeira imperatriz Leopoldina. Eu já fui lá e o pessoal faz cocô lá na sepultura do Dom Pedro. É um absurdo dos absurdos. Isso é um crime ambiental, fica aqui registrado nesse momento excruciante. Muito bem, então, feitas as considerações, vamos à origem de tudo em nossa Constituição. Constituição bruta, Constituição violenta. Lá no artigo 225, está lá, né? Estou sintetizando aqui o termo da Constituição, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. E ali traz uma série de considerações sobre o dever do Estado em manter esse meio ambiente para que todos, de maneira indistinta, possam usufruir das suas benesses, ok? Muito bem, gente. Outra coisa que chama atenção nesse aspecto introdutório da lei é a responsabilização da pessoa jurídica, que já falamos isso, sobre o aspecto tríplice. Então, meu amigo, pode ser punida a pessoa jurídica penalmente, pode ser punida a pessoa jurídica administrativamente e pode ser a pessoa jurídica punida civilmente. Aí você poderia dizer, professor, mas eu aprendi em direito que ninguém pode ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato criminoso. Isso não se afiguraria no chamado bis in idem? E a resposta é não. Por quê? Porque o bis in idem diz respeito à punição dentro da mesma esfera de análise. E aqui são esferas independentes. Esfera penal não se confunde com esfera jurídica ou esfera administrativa e não se confunde com a esfera civil. Meu porquê podem ter decisões autônomas, independentes, condenado no crime, absolvido administrativamente, punido civilmente. Absolvido civilmente, punido administrativamente, absolvido penalmente. Então as esferas são independentes, ok? Agora é importante você lembrar que, em termos penais, as sanções aplicáveis são as penas restritivas de direito para a pessoa jurídica, a pena de multa, a pena de prestação de serviços à comunidade, ok? Toma a pessoa jurídica, e a título de curiosidade, quando se fala em apuração do crime ambiental, estamos nos referindo aí crime ao inquérito policial, procedimento de polícia judiciária. Mas com relação à extensão do dano, à indenização, isso é o inquérito civil, que é presidido pelo Ministério Público, representante do MP, ok? Não se esqueça daquele dano ambiental dos maiores ocorridos no Brasil ali em Mariana, não é isso? Onde houve a
quebra da barragem lá de contenção de água utilizada para lavagem de resíduos de minérios, e você viu a desgraça que se espalhou ali, que aliás até hoje está insolúvel. Morreram pessoas, o aspecto criminal danificou o meio ambiente, aspecto civil indenizatório, vai sofrer sanções administrativas, proibição de contratar com o Estado, entre outras. Então, você observe que quando da incidência de um dano ambiental, via de regra, ocorre de fato essa tríplice responsabilização. Com uma observação, cometeu o dano, vai reparar o dano, mas o problema é que a reparação do dano ambiental não é a mesma coisa de você reparar um telhado que caiu, reparar um carro que foi destruído, ressarcir o valor de um armamento, restituição de dinheiro. Para você recompor o meio ambiente é uma coisa que demora anos, décadas, séculos para você manter ou fazer com que aquele local retorne ao status quo. E às vezes nem isso vai conseguir. Então aí é a repercussão do dano ambiental, certo? Muito bem, gente. A responsabilização da pessoa física, ela não é excluída em razão da responsabilização da pessoa jurídica. Então, não é porque puniu um que não vai punir o outro, já falamos isso. Mas também não é porque puniu um que vai punir o outro, tá bom? Então vai ser tudo apurado, as esferas são independentes. Via de regra, o normal é quando a pessoa física comete o crime ambiental, o normal é a pessoa jurídica. Aliás, quando a pessoa jurídica comete crime ambiental, a pessoa física também é o ser responsabilizada. Mas o porquê a pessoa física não age de maneira voluntária, não é isso? Sempre há alguém por trás dela. O grande problema é identificar os responsáveis. O artigo 1º da lei trazia uma relação dos supostos infratores, artigo esse que foi revogado, dada a sua inconstitucionalidade em razão da imprecisão de se verificar quem seriam os supostos autores. Então isso fica em aberto, vai caber a uma análise judicial de cada caso, tá bom? Muito bem, gente. Tenho a dizer agora o seguinte, algumas curiosidades se observam naquilo que diz respeito à aplicação de penas, ok? Há que se analisar alguns aspectos. Para fins de imposição da pena, gradação, né, que seria, na verdade, a dosimetria da pena, se leva em conta vários fatores, entre eles a gravidade do fato, um pequeno dano ambiental, um dano ambiental macro, a poluição de uma praia, a contaminação de um lençol freático, até mesmo, eventualmente, aí, sei lá, um corte de árvores de pequena monta. Então, para se dosar a pena, e ao magistrado que vai fazer isso, ele leva em consideração a extensão do dano. E essa extensão vai ser materializada por meio de um laudo pericial, não resta dúvida disso, certo? O que mais? Os antecedentes do infrator também são levados em conta. Notadamente em que aspecto? Se ele é reincidente na prática de crimes ambientais. O cara não se corrige, continua reincidindo. Então isso é levado em conta. A situação econômica do infrator, notadamente no que diz respeito à aplicação de multa. Gente, porque a ideia, né, não é quebrar a empresa. A empresa cometeu o crime ambiental, por exemplo, tem que ser punida? Tem, mas eventualmente uma multa estratosférica, você pode gerar a quebra da empresa, a consequente demissão de funcionários, e não é isso o que o legislador pretende, ok? Ele pretende de uma maneira harmônica responsabilizar o infrator, que ele continue trabalhando, prestando serviços, e dessa maneira ele se corrija naquilo que diz respeito ao crime ambiental, sem o levar a uma situação de falência em última análise, tá bom? Muito bem. Quais são as penas restritivas de direito? Essas penas restritivas de direito, que já vamos falar logo, né? Vão ser aplicadas na conformidade dos antecedentes do autor, né? Por quê? Gente, porque eventualmente vai aplicar a pena privativa de liberdade, não é isso? Pena restritiva de direito você aplica quando a pessoa tem um senso de responsabilidade, quando a pessoa está predisposta a cooperar, não é isso? Se a pessoa não está, não surte o efeito necessário, tá bom? E também se aplica para crimes culposos, né? Ou crimes dolosos com pena máxima menor ou igual a 4, certo? Aí está a aplicação dessas chamadas penas restritivas de
direito, ok? Então aguarde isso. Às vezes a pessoa pensa, crimes ambientais, crimes dolosos, existem crimes de natureza culposa, inclusive, tá bom? Para a aplicação dessas penas é necessário essas duas convergências aqui. 3, na verdade, né? Muito bem. E quais são essas chamadas penas restritivas de direitos que nós teríamos? Teremos aqui a prestação de serviços à comunidade, e essa prestação se subsume no quê? Programas e projetos ambientais, o custeio. Vai bancar lá, né, no aspecto de você fazer a manutenção do local, não é isso? A perspectiva de um parque, são sanções aplicáveis ao caso, né? Também a interdição temporária das atividades, cabível. Também a suspensão parcial ou total da atividade, aí já é uma outra pegada. E ainda prestação pecuniária e exclusivamente, óbvio, a pessoa física, o recolhimento domiciliar. E esse recolhimento domiciliar, ele se pega no quê, gente? Na autodisciplina do indivíduo, ok? É assim que se fala. Muito bem. Importante também agora observarmos o seguinte: naquilo que diz respeito às circunstâncias que agravam e atenuam. O Código Penal, ele também é aplicado aqui subsidiariamente para aferir o grau de culpabilidade, mas os crimes ambientais, eles têm certas peculiaridades, ok? Quanto à sua prática. Então, podemos dizer que, em termos de circunstâncias que atenuam a pena, o baixo grau de instrução do indivíduo. Gente, às vezes a pessoa nem sabe que está cometendo um crime ambiental. A gente não pode pensar em termos de conhecimento geral da lei. Professor, ninguém pode alegar desconhecimento da lei a partir do momento que ela é publicada, não é isso? Sim, mas isso é uma ficção jurídica. Você que mora numa grande capital, numa cidade grande, com internet, grau de estudo superior, estudando e tal, é uma coisa. Agora o caboclo que mora lá na margem esquerda do Alto Xingu, inclusive ali tem aquela famosa tribo dos Papacu. Você já ouviu falar já? Os Papacu de cabeça amarela, terríveis, terríveis. Não caia lá, hein? Caiu lá, o pessoal papa o cu mesmo, hein? Chega lá, nós vai papar o seu cu. Meu cu não, velho. O meu cu não, nós é papacu. Não, aqui não. O meu cu, mas é o hábito deles lá. Então, se imagine quem mora lá, não é, no Alto Xingu. Gente, lá não tem um mercado, lá não tem um estabelecimento comercial onde se vende coisas. E a pessoa lá, a mulher, fala para o marido: querido, não temos mistura para o jantar? Que situação! Aí o marido pega a espingarda: não, por isso, querido, eu vou caçar. O que você quer? Paca, tatu, cotia, não? E ela diz: eu gostaria de um pequeno macaco. Um macaco delicioso. E ele diz: deixa comigo. Ele sai no quintal de casa, abre a porta e dá de cara com a selva amazônica. Ele não pensa duas vezes. Vê em cima do galho o símio, pulando o símio, e já prega fogo no bicho. Toma, maldito! Pei! E o bicho cai gritando: seu desgraçado! Puf! Cai no chão e diz: eu sou o mico-leão dourado. Eu estou em extinção. O cara vai falar: extinção? É alguma doença? Você está contaminado? Não posso comê-lo? O cara não sabe do que é isso, porra! Então, tem que se levar em conta, sim, o grau de instrução do indivíduo nessas circunstâncias. Também, gente, quando a pessoa demonstra o arrependimento, né? O cara tá lá, puta meu, e agora? Ou então, quando ocorre a chamada comunicação prévia do delito ambiental. Você sabe que isso aqui é muito interessante, essa comunicação prévia, porque quando há, por exemplo, um vazamento em alto mar, né, ou próximo à costa de petróleo, por exemplo, tá? Meu, quando que a autoridade fica sabendo disso? É quando o petróleo bateu na praia, porque até então a mancha vem se deslocando, não é isso? Então a pessoa responsável, ela já avisa: ó, deu merda, hein? Vazou petróleo, para quê? Para que a autoridade já tome medidas preventivas naquilo que couber para a contenção. Às vezes a pessoa fala: olha, o cara tá lá colaborando com a limpeza, botou funcionário da empresa, como ele é bonzinho. Não é isso. É que esse comportamento gera a atenuação da pena, ok? E, consequentemente, também temos circunstâncias que agravam os crimes ambientais. Gente, eu tenho visto isso cair com uma certa frequência.
quando atenua e principalmente quando agrava. E quando agrava? Quando o crime ambiental se dá em decorrência de obtenção de vantagem econômica. Ou então, quando para a prática do crime ambiental, o sujeito ativo usa de coação, constrangimento. Ou ainda, quando em razão do crime ambiental ocorre a exposição de perigo de vidas, não é isso? Uma substância tóxica. Quem não lembra daquele caso do Césio lá? Substância radioativa colocada num lixão, onde várias pessoas, catadores lá, trabalhavam ali e contaminou, matou pessoas. Ou ainda, quando causa danos em propriedade alheia, contaminou o leito à margem de um rio, por exemplo, não é isso? E esse rio passa no meio de propriedades onde há criação de agropecuária, pô, né? Ou ainda, se é o local do fato de ocorrer o crime, uma área de conservação, tanto da flora como uma área de conservação urbana. Tivemos casos já, se eu não me engano, até Mariana foi mesmo, que a colônia lá de pescadores ficou prejudicada pela contaminação. Eles residiam lá, inclusive. E ainda, gente, em domingos, feriados e à noite. Por que isso? Porque há dificuldade de fiscalização nesses dias, menos efetivo por parte da polícia. Sabe que a polícia de São Paulo, né, um exemplo, existe a polícia ambiental, que cuida especificamente disso. Meu, São Paulo é a metrópole, mas o estado é grande. Tem mato para dar com pau. Agora você imagina aí outros estados, não é isso? Notadamente na região norte do país aí. Pô, não dá jeito. Gente, é difícil esse pessoal trabalhar, sabe? Meios, a grande extensão, né? Ou ainda, praticar o crime ambiental em época de seca ou época de inundação. Porra, o bicho já tá se fudendo, mano. Não tem água para beber ou tem água demais. E o cara não vai lá caçar ele ainda. Ele fala, meu, vá se fuder, velho. Espera passar uma desgraça, pelo menos. Não, ocorre. Ou crime praticado em época de defesa à fauna. É época de proteção à fauna, entendeu? Época de criação, rota migratória, né? Ou ainda, mediante o emprego de fraude, com o auxílio de funcionário público, em face de espécies ameaçadas, abuso de licença de caça, de pesca, espaço territorialmente protegido. Então, eu reputo de bom grado que você memorize essas circunstâncias que atenuam e que agravam os crimes de natureza ambiental. Beleza? Muito bem. Diante do exposto, vamos resolver algumas questões de concurso anterior, meu amigo, minha amiga. Então, vamos lá. Ó, primeira questão que nós temos aqui é uma prova da CESP de 2017, defensor público do Acre. Muito bem. E ela foi devidamente adaptada porque tinha termos aqui que não diziam respeito ao nosso programa, certo? Então, vejamos. Considerando-se a legislação pertinente, bem como o entendimento dos tribunais superiores, no que tange aos crimes contra o meio ambiente, são aplicadas às pessoas jurídicas, isolada, cumulativa ou alternativamente somente as penas de multa, as penas de restritivas de direito e a prestação de serviço à comunidade. Gente, e a resposta aqui? Opa! E a resposta aqui? Só um minuto, só um minuto. E a resposta aqui, meu filho, é óbvio que está certo. Não era essa cor de caneta que eu queria, era esta. Está certíssima a colocação, ok? Lembre-se que não tem cabimento falar em pena privativa de liberdade para a pessoa jurídica. É uma coisa sem sentido, ok? Muito bem. Próxima questão. Também CESP 2017, defensor público do Acre. Vejamos do que se trata. Consoante dispõe a Lei 9605 de 98, Lei dos Crimes Ambientais, a responsabilização penal da pessoa jurídica é condicionada à simultânea persecução penal da pessoa física responsável no âmbito da empresa. O que nós falamos? Não é isso? As responsabilidades são independentes entre si. Quando se fala em persecução penal,
O que significa isso, gente? É a fase policial da apuração mais a fase processual ou judicial. Fase policial mais fase judicial ou processual, tudo isso é a chamada persecução penal. A persecução penal, ela engloba o processo penal. O processo penal está integrado dentro da persecução penal, ok? E nós vimos que não. A pessoa jurídica pode muito bem ser responsabilizada, independentemente de ter se iniciado a persecução penal em relação à pessoa física. E por esse motivo, a questão está errada. Opa, meu filho, se está errada, né? A questão está errada. Beleza, gente? Tranquilo? Então vamos em frente. Ei, belezura! Veja essa próxima prova aqui. SEDUC, Piauí, técnico ambiental. Aí sim, nos Piauí, pela Lei de Crimes Ambientais, a prestação de serviços à comunidade pela pessoa jurídica consistirá em custeio de programas e de projetos ambientais. Opa, tranquilamente. Gente, projetos de conservação, programas de conscientização. É o mínimo que a pessoa jurídica pode fazer depois da desgraça que ela causou. Então, está corretíssima aqui esta colocação, beleza? E mais uma. Esta uma aqui, apesar de não termos falado desses crimes, eu a coloquei aqui por causa do aspecto processual da lei, certo? Então, olha lá, prova UFG 2017, TJ de Goiás, e é para juiz leigo. E se é juiz leigo, só pode ser do Juizado Especial Criminal. E quando falamos em Juizado Especial Criminal, você sabe que existe o Juizado Estadual, nos termos da Lei 9.099 de 95, e o Juizado Especial Criminal Federal, nos termos da Lei 10.259 de 2001, ok? E infrações penais de menor potencial ofensivo são crimes com pena máxima até 2 anos. Então, que questão filha da puta nesse aspecto. Por quê? Porque ela exigia que você tivesse conhecimento das penas de cada um desses crimes. Olha que questão do caralho. Então, olha lá. Como eu falei, configura infração de menor potencial ofensivo o seguinte crime ambiental doloso tipificado na Lei 9605 de 98. A pergunta é, qual crime aqui tem pena máxima não superior a 2 anos? Meu, uma pergunta relativamente difícil, viu? Só para quem tivesse se apegado a estudar penas e coisa que nós contraindicamos, tá? Mas para você não ficar vendido, já vou te dizer, é a letra A, ok? Praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos. A pena não ultrapassa 1 ano nesses casos. Todos os demais casos, letra B, desmatar, explorar economicamente, degradar floresta, plantar ou nativa, a pena máxima é superior a 2. Letra C, causar poluição de qualquer natureza em níveis que resultam ou possam resultar em danos à saúde humana, também é superior a 2 a máxima. Letra D, disseminar doença ou praga ou espécies que possam causar dano à agricultura, à pecuária, à fauna, etc. Também a máxima é superior a 2. E fazer o funcionário público afirmação falsa ou enganosa, omitir verdade, sonegar informações ou dados técnicos científicos em procedimentos de autorização de licenciamento ambiental, também a máxima é superior a 2, ok? Então, em termos processuais, uma questão que pode cair é essa, mas uma questão que eu vou te dizer, viu? Chata. Chata porque exigia que você tivesse uma noção das penas de todos os crimes, ok? Muito bem, meus queridos, espero que vocês tenham curtido. Estamos juntos, força e honra, PEI! E logo mais voltaremos com mais assunto relacionado aos crimes ambientais. Um abraço a todos.